Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a minha primeira live aqui no Instagram e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês me dão de falar um pouco sobre o vegetarianismo, sobre o estilo de vida vegano e tudo o que acontece nesse meio, né, podendo auxiliar as pessoas com seus objetivos individuais, tá bom? O meu nome é Daniel Góes, eu sou nutricionista, eu sou especialista em alimentação vegetariana e o estilo de vida vegano. E hoje na internet e no consultório, eu ensino as pessoas a eliminarem a inflamação corporal, o inchaço abdominal e o cansaço, além de diversos outros sinais e sintomas do processo inflamatório e do desequilíbrio corporal, desequilíbrio da flora intestinal, também conhecido como microbiota. Tá certo? O tema de hoje é mitos e verdades que assolam aí as pessoas que estão atrás desse objetivo. Então, por exemplo, melhorar a disposição, conseguir emagrecer, ganhar massa magra. As pessoas passam anos e anos, na verdade nós passamos anos e anos tendo hábitos ruins desde criança. Os hábitos alimentares no mundo e no Brasil são muito ruins, então nós estamos colhendo frutos negativos da nossa prática de anos e agora temos a oportunidade, com conhecimento, com auxílio de profissionais especializados, a seguirem um caminho de sucesso, um caminho que a gente consiga manter os resultados que nós adquirimos no dia a dia com a mudança dos hábitos. Então hoje eu vou falar sobre os mitos e verdades, mas antes disso eu gostaria de explicar como que eu cheguei aqui, tá bom? Então assim, eu trabalho na área desde 2002, então já tenho muitos anos de experiência na área da saúde e eu comecei trabalhando com esportes, com desempenho esportivo de atletas de alto nível. Depois disso eu passei a atender as pessoas de forma individualizada no consultório ou em treinamento personalizado, além de nutricionista eu também sou personal trainer e trabalhei muitos anos com diversos objetivos. Inicialmente o emagrecimento era o que as pessoas mais me procuravam, mas com o passar dos anos e com a experiência de estudo eu passei a atender também diversas patologias, como por exemplo o tratamento de câncer, diabetes, colesterol alto, tratamento em reabilitação cardíaca, pacientes com AVC. Isso foi mais ou menos ali até 2015, 2016. E aí a partir de então, através da cultura indiana, eu conheci a possibilidade do vegetarianismo, o mundo da alimentação sem violência. E aí, como a maioria de vocês, foi amor à primeira vista. Eu demorei alguns anos para passar a me dedicar exclusivamente a isso, mas aqui estou eu, depois de muitos anos de experiência, estou me dedicando há mais ou menos 6 anos exclusivamente ao vegetarianismo e ao estilo de vida vegano, tá certo? E assim, como a maioria de nós começamos nesse mundo, muitos mudaram da noite para o dia, a minha mudança foi gradual. Então, primeiramente eu parei de me alimentar de carne vermelha, depois eu parei de comer frango, peixe, ovo, por último queijo, que foi o mais difícil. Não sei para vocês o que foi o mais difícil. Se quiserem deixar no comentário a maior dificuldade que vocês têm em praticar a alimentação vegetariana, a vegetariana estrita e o veganismo, né, que é um pouco mais além. Vocês podem deixar no comentário para eu saber qual a maior dificuldade de vocês. E hoje eu vou falar então dos mitos e verdades, tá? Então o primeiro mito que eu gostaria de trazer para vocês é que a comida vegana, a comida vegetariana é saudável. Então assim, eu ouço isso dos pacientes no consultório, na internet, das pessoas que eu encontro, e um dos comentários é assim: nossa, eu escolhi aquela barrinha porque era vegana, então ela é saudável. E esse é um grande erro, na verdade é um grande mito que faz com que as pessoas parem de se alimentar da violência, elas passem a se alimentar da compaixão, então buscando alimentos naturais, alimentação à base de plantas, e acreditam que todo alimento que não contém animal é saudável, e isso não é verdade. Hoje nós estamos aí recheados de opções de ultraprocessados vegetarianos, veganos, que na verdade, pelo contrário, eles são tão
ou mais contrários à saúde do que até mesmo alimentos processados de onívoros, de quem come carne. Então nós temos que tomar muito cuidados com a frequência da ingestão desses alimentos. Não tem problema escolher uma alimentação talvez mais saborosa, ou que dê algum prazer, né, para o nosso dia a dia, porém a frequência disso é muito importante. Então, ainda nesse ponto que a comida vegetariana e a vegana é saudável, eu pego muito isso no consultório, o seguinte: a pessoa para de se alimentar, por exemplo, de carne, frango, ovos e peixe, e aí ela substitui, por exemplo, o arroz, feijão, mais um hambúrguer vegetal, desses processados. E ela não imagina que aquele hambúrguer pode trazer problemas com a frequência alta. Então, assim, 2 vezes na semana, eventualmente 3, para quem não está com inflamação, para quem é saudável, não tem problema. Agora, assim, para quem está no processo de emagrecimento, para quem tem um processo inflamatório alto no corpo, o ideal é que a gente exclua esse alimento por um tempo, porque nós precisamos passar por 4 estágios. O primeiro estágio é a desintoxicação, o segundo estágio é a regeneração, o terceiro estágio é a construção e o último estágio é a manutenção do que nós conquistamos ali com esses últimos 3 estágios. Então, por exemplo, no último estágio, tem pessoas que vão pensar em ganhar massa muscular, já na regeneração, e aí na manutenção ela vai manter esse ganho. Ou, se a pessoa quiser, por exemplo, perder peso, ela vai construir essa perda de peso, essa perda de gordura e também a construção de músculos na fase de construção, mas na manutenção ela vai intensificar ainda mais esse seu objetivo específico. Então nós temos que tomar cuidado sim com esses alimentos processados, porque, repito, não tem problema uma vez ou outra, mas para quem está inflamado, para quem está querendo emagrecer, por exemplo, ou se sente muito cansada, não tem foco e atenção nas atividades do dia a dia, esses alimentos vão atrapalhar. Por quê? Eles são ricos em conservantes e aditivos. Eles vão desregular a nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal, e aí aqueles impulsos que ela dá para o cérebro, para a produção de neurotransmissores que nos dão bem-estar, prazer, atenção, ele fica prejudicado. Então é extremamente importante que nós devemos fazer a exclusão desses alimentos em um momento, e no segundo momento a inclusão deles, se for necessário para a sua boa convivência social, se alimentar às vezes na rua, num restaurante, num fast food, você inclua novamente eles, mas sempre controlado e sabendo o que você está fazendo. Diferente desses pacientes que eu falo que eu pego no consultório, que trocam ali a carne pelo hambúrguer, comem todos os dias, às vezes 2, 3 refeições por dia, e acabam trazendo problemas a longo prazo, achando que está fazendo saudável, achando que está fazendo certo. Quando você sabe que aquilo não é bom, não tem problema, porque você vai escolher o momento que você vai incluir aquele alimento não saudável na sua alimentação. Agora, quando você acha que aquilo está sendo certo, ou é a melhor opção para o seu dia a dia, aí temos um grande problema, porque passa a ser habitual esses alimentos ultraprocessados, e eles fazem muito mal à saúde, desde que a sua frequência não seja controlada. O segundo ponto muito importante que eu gostaria de falar aqui para vocês, então, os 5 mitos de verdade, é que a comida vegetariana, ela faltam nutrientes para o praticante. Isso é um grande mito. Por quê? Na verdade, a vitamina B12 nós não vamos encontrar nos alimentos de origem vegetal. Então, sim, é necessário suplementar. Para cada pessoa a dose é diferente, então não adianta ouvir aí a recomendação da internet e sair comprando, porque tem pessoas que, devido à baixa conversão dessa vitamina no organismo, precisam de uma dosagem maior, e outros que têm uma conversão boa podem e devem precisar de uma dosagem menor, que seja funcional para o dia a dia. Além da vitamina B12, todos os nutrientes é possível sim encontrar na alimentação à base de plantas. Então, por exemplo, para a maioria dos profissionais não especializados, eles vão falar das proteínas. Então, olha, vai faltar proteínas, é um grande mito. As leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha e a soja, eles vão oferecer sim todos os nutrientes, todos os aminoácidos essenciais. Para vocês saberem, nós temos 2 tipos de aminoácidos. A proteína, ela é quebrada na digestão e formam os aminoácidos. Esses aminoácidos que vão nutrir o nosso corpo. Então, 10 aminoácidos nosso corpo não produz,
e 10 aminoácidos nosso corpo produz a partir da ingestão dos outros aminoácidos. Então o que precisa ser feito? Incluir leguminosas, feijões, grão de bico, ervilha, lentilha e soja, pelo menos 3 vezes ao dia. Eu digo pelo menos porque depende de cada pessoa. Se a pessoa é mais ativa, nós podemos incluir uma refeição a mais. Dependendo do horário que ela come e dorme, nós podemos incluir a 4ª ou até a 5ª refeição com proteínas. Então depende muito de cada pessoa. Então, a comida vegetal, ela não falta nutrientes. O que acontece é o seguinte, lembra do ponto número 1, que toda comida vegana ou vegetariana ela é saudável? Então já não é, nós sabemos disso. Quando a pessoa tem hábitos ruins, a alimentação dela à base de plantas também vai ser ruim. Então não é a origem dos alimentos, se ela é vegetal ou se ela é animal. O problema são os hábitos alimentares. E aí sim, a pessoa que não tem bons hábitos alimentares, ela vai passar a escolher os alimentos de origem vegetal não tão saudáveis, ou ela não vai organizar as suas refeições de forma equilibrada, de forma planejada. E aí ela passa assim a ter problemas com os micronutrientes e as vitaminas. E os macronutrientes também. Então o problema está aí. Não está na origem dos alimentos, e sim como que é feita a distribuição e organização desses alimentos. Tá certo? Eu gostaria de contar uma história para vocês de uma paciente recente, então um estudo de caso. A paciente se alimentava muito bem, muito saudável. E aí ela tinha problemas, ela já tinha um quadro inflamatório no corpo. Então, por exemplo, a perna dela ficava inchada, ela tinha edema, então tinha inchaço, dores na perna, ela se sentia muito cansada, ela tinha dificuldade extrema em emagrecer, mesmo comendo cada vez menos. E aí com pequenos ajustes, então, por exemplo, eu vou contar a primeira refeição dela. Essa paciente, ela se alimentava de pão integral, que é ultraprocessado. Dependendo do estado inflamatório, é o ideal que a gente não coma pão nesse primeiro momento. E aí ela usava os industrializados, o peito de peru vegetal, o presunto vegetal também como uma opção de proteína no café da manhã. Ela ainda usava sucos de caixinha, então não era nem o suco integral de caixinha, era aqueles sucos que é apenas 5 ou 10% de suco, o resto é açúcar e água. Mas por quê? Que ela imaginou que o suco era melhor do que, sei lá, tomar o refrigerante, ou ela substituiu ali o leite no café da manhã e falou, o suco é saudável, e aí ela não sabia que aquele suco não era a melhor opção. E para ela que estava tentando, por exemplo, perder peso, diminuir o processo inflamatório, estava atrapalhando ela. Com 2 semanas de mudança de hábitos ali, com a regulação mesmo da alimentação, ela já me relatou melhoras incríveis no inchaço nas pernas, no metabolismo, ela sentia muito mais disposta. Então sim, é possível, incluindo os nutrientes certos, fazendo a inclusão dos alimentos corretos, ter uma alimentação repleta de nutrientes, e não só repleta de nutrientes, porque o prato ele pode ser repleto de nutrientes, ser um prato colorido, cheio de combinações, e ele pode não ser indicado para você, se você está precisando emagrecer, está num processo inflamatório, está num processo de desequilíbrio. Nesse momento nós temos que escolher alguns alimentos que sejam saudáveis, que sejam protetores, mas diminuir a quantidade de diferentes nutrientes para que o corpo passe a voltar a absorver aquilo. Então é aquela fase que eu falei no começo de regeneração. Então aquele prato saudável, lá que nós vemos na internet, dos blogueiros, dos influencers, ele realmente é muito saudável para quem não tem nenhum problema. Agora, se você está sentindo já esses sinais e sintomas, como cansaço, falta de foco e atenção, inchaço nas pernas, dores no corpo, dores de cabeça também, dificuldade em perder peso, ou se você já tem o peso adequado, está com dificuldade de ganhar massa e perder gordura, esse prato super colorido também não é tão saudável, também não é tão indicado para você nesse momento. Ele é saudável, mas o corpo não vai ser capaz de digerir tudo aquilo. E aí, além dele não te ajudar, ele vai estar te atrapalhando a longo prazo. Tá certo? Vamos para o terceiro mito. Olha, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Essa live não foi avisada, então ela vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E eu também vou postar no meu canal do YouTube. Então, se você entrou, deu uma saidinha, fique tranquilo que você vai poder assistir depois.
tá certo? Então o terceiro mito é o seguinte: primeiramente, quando nós vamos a um profissional não especializado em inflamação, em dieta à base de plantas, ele vai pedir para você excluir muitos alimentos. E é muito comum. As dietas restritivas, elas parecem um bom negócio no primeiro momento, mas a longo prazo e até mesmo no curto prazo, ela traz muitos problemas. Então esse mito, o terceiro mito, é que é a melhor opção para começar um processo de mudança dos hábitos, de melhora da saúde, de emagrecimento, de ganho de massa, é restringir, é cortar diversos alimentos. Isso sim é necessário em alguns casos, mas na maioria dos casos mais importantes é a inclusão dos alimentos anti-inflamatórios, dos alimentos protetores do seu sistema imunológico e dos alimentos que são capazes de regenerar esse desequilíbrio que o seu corpo apresenta. Tá legal? Ficou claro isso para vocês? Então, assim, a restrição é um grande problema. E aí eu vou dizer uma coisa: a primeira coisa que nós recebemos quando nós vamos a um profissional é sim a restrição. E olha, eu vou contar para vocês quando começou a restrição, tá? Porque assim, a nutrição, ela é uma área nova na área da saúde. Por exemplo, ela começou a ser estudada ali em 1945, depois da Segunda Guerra. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas na Segunda Guerra Mundial morreram mais soldados de desnutrição do que pela própria guerra. E aí nesse momento começou a se estudar sobre os nutrientes. Poxa, por que morreram soldados com falta de vitamina C? É um problema grave quando você não ingere vitamina C de forma adequada. Ela causa uma doença. Além dela, auxiliar, por exemplo, a absorção do ferro. Então, se você não usa, por exemplo, uma fruta cítrica no seu dia, rica em vitamina C, você está atrapalhando a absorção do ferro dos seus vegetais, ali das leguminosas, dos vegetais verdes escuros. Então é muito importante que a gente inclua também essa vitamina C. Mas enfim, só para não perder o raciocínio. Então na Guerra Mundial, ali na Segunda Guerra Mundial, morreram mais soldados para a desnutrição do que na própria guerra. E aí começou a estudar sobre os alimentos. E aí a Universidade de Minnesota, uma universidade dos Estados Unidos, ela passou a estudar a restrição alimentar. Então olha que loucura isso. Imagina assim, o que é uma restrição para vocês hoje? É muito comum, por exemplo, ver no spa dietas de 600 calorias, de 800 calorias, às vezes de 1.200 calorias. A maioria das minhas pacientes que chegam no consultório estão comendo ali perto de 1.200 calorias na semana. Final de semana acabam extrapolando, então desregulam completamente o sistema adaptativo metabólico. E aí essas pacientes não emagrecem. E não só emagrecer, elas têm diversos sinais e sintomas, porque o corpo já está inflamado. Então nesse estudo, eles fizeram o seguinte: pegaram homens saudáveis. Eu estou falando do estudo de homens porque nesse caso o estudo foram homens. Mas isso se aplica também para mulheres e tem diversos outros estudos que demonstram isso. É que esse estudo é muito curioso, então por isso que eu quero falar dele. Ele foi feito na Universidade de Minnesota. Eles pegaram um grupo de homens saudáveis. Esses homens saudáveis tinham uma média, eles analisaram ali a ingestão calórica desses homens. E aí eles ficaram numa universidade, num laboratório, eles passaram a dormir nos alojamentos e eles tinham uma ingestão média de calorias de 3.400 calorias. Eles eram todos saudáveis, então peso adequado, não tinham sinais e sintomas da desnutrição. E aí eles passaram no primeiro momento, cerca de 21 dias, fazendo a alimentação habitual deles. Então comendo ali cerca de 3.400 calorias. No segundo momento, então a partir de 20 dias, eles reduziram essas calorias para 2.200 calorias, tá certo? Então era de 1.800 a 2.200, dependia de cada pessoa. Então quem comia mais restringiu para 2.200, quem comia menos, nessa média passou para 1.800. Então a dieta base foi de 1.800 calorias a 2.200 calorias. Nesses próximos 20 dias desse estágio de mudança ali, de redução calórica, diversos participantes do estudo começaram a apresentar sinais do quê? De compulsão alimentar. Então, por exemplo, a restrição calórica, por isso que, não sei se vocês já ouviram falar, a melhor dieta
para emagrecer, não fazer dieta. Por quê? O primeiro gatilho da compulsão alimentar, que é aquele comer descontrolado, é fazer dieta. Então eles passaram a restringir um pouco de calorias de 3.400, passaram para mais ou menos 2.000 calorias, e aí eles começaram a apresentar compulsão alimentar. Então eles ficavam com vontade de comer, por exemplo, doce, alimentos específicos, acordavam à noite ali e iam comer escondido, por exemplo. Eles começaram também a apresentar um cansaço extremo. Então imagina, eles diminuíram cerca de 1.400 calorias de 20 dias para os próximos 20 dias, eles ficaram cansados ao extremo. Também tiveram, por exemplo, descamação de pele, é muito comum, descamação da sobrancelha, atrás da orelha, e eles começaram também a apresentar queda de cabelo. Então muitos pacientes apresentam isso e não sabem por quê. Mas o que é? Eles estão comendo muito menos. Vocês também estão tentando comer menos, porque nós ouvimos falar que isso era melhor, mas os problemas estão vindo e nós não sabemos mais o que fazer, porque nós comemos cada vez menos e o processo inflamatório, a dificuldade de emagrecer e o cansaço continua. E aí, nesse estudo, no próximo ciclo, então, primeiros 20 dias, 3.200 calorias, não tiveram problemas. Segundo ciclo, 20 dias, reduziram de 3.400 para mais ou menos 2.000 calorias, e eles começaram a apresentar esses problemas, como compulsão alimentar, descamação, cansaço, queda de cabelo, e aí no terceiro ciclo, eles passaram a ingerir 1.200 calorias. Então de 3.400 passaram para 2.000, e nos últimos 20 dias do estudo, eles passaram a ingerir 1.200 calorias. Os resultados após esses 20 dias foram muito ruins. Assim, eles perceberam que a restrição calórica trazia diversos problemas gravíssimos. Então, continuou a ter esses sintomas todos que eu falei no segundo ciclo, que é a compulsão alimentar, o cansaço, a descamação da pele, a queda de cabelo, mas no final do segundo ciclo de 1.200 calorias, tiveram casos, por exemplo, de pessoas que tiveram pensamentos de suicídio. As pessoas começaram a ficar agressivas entre elas mesmas e brigar ali na universidade, onde estavam fazendo esses estudos. Elas passaram a ter vontades e compulsão, por exemplo, por álcool e drogas. Então você vê, em 60 dias de estudo, a restrição calórica de 3.400 calorias para 1.200 calorias apresentou problemas gravíssimos. E a conclusão desse estudo foi que a restrição calórica ela não causa efeitos positivos na saúde do ser humano. Todos emagreceram, mas a custo do quê? Perderam peso, e aí o pior de tudo também, depois eles analisaram esses pacientes em 90 dias, todos que emagreceram voltaram, 95% dos pacientes que emagreceram voltaram a ganhar todo o peso, e 5% desses engordaram mais do que estavam no começo. Então olha que loucura, a dieta restritiva, e nós vemos como terceiro mito que a dieta restritiva é a melhor forma de começar um processo de saúde, ela está completamente errada. Não adianta comer menos para ter resultado. Você precisa incluir os alimentos protetores, os alimentos anti-inflamatórios e os alimentos que fazem a regeneração do nosso organismo e do nosso metabolismo, favorecendo a microbiota, favorecendo o nosso sistema imunológico, tá certo? Então, assim, essa história é uma história que, quando eu vi a primeira vez, foi muito marcante, porque, como eu falei, eu trabalhava com desempenho esportivo, depois eu atuei durante mais de 10 anos, 12 anos, com o atendimento 1 a 1 no consultório e no atendimento personalizado, e as pessoas não estavam tendo resultado. E aí eu passei a estudar os transtornos alimentares e conheci o vegetarianismo. E aí foi juntar, foi incrível, não dá para descrever. Então assim, eu sei o que você sente aí do outro lado, tentando se alimentar sem a violência, tentando se libertar mesmo dos padrões, porque assim, é um padrão cultural se alimentar de animal. Né? Não só se alimentar, mas as roupas, os testes nos animais, e é muito difícil, porque a nossa família não nos entende. Eu vi um meme ontem, assim, engraçado, eu vou ver se eu posto hoje nos stories, que assim, é como a nossa família nos vê depois que nós viramos veganos ou vegetarianos. E as pessoas veem uma múmia, né? Elas acham que a gente virou ser de outro ser extraterrestre. Por quê? Porque elas não conseguem entender. Porque ainda não caiu a ficha delas que
é infinitamente melhor para o meio ambiente, para o planeta e para o bem-estar de outros seres vivos ter essa atitude. Então é muito gratificante, eu falo isso com muita felicidade e eu imagino que vocês também tenham uma felicidade extrema em praticar a alimentação sem violência. O quarto mito acerca do vegetarianismo e do veganismo é que o carboidrato engorda. Então assim, eu falei da restrição calórica agora, né, que a principal prática que nós vemos na internet dos profissionais não especializados é restringir. Então, corte isso, corte aquilo, mas não estão pensando na inclusão, certo? O quarto mito é o que o carboidrato engorda. Então eu ouço muito isso no dia a dia. Nossa, mas cadê a sua proteína? Se você come feijão, eles acham que feijão, grão de bico, ervilha, lentilha é fonte de carboidrato. É um ótimo carboidrato, é um carboidrato de lentíssima digestão. Mas é fonte de proteínas na literatura e é um fato que tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos dele e nós conseguimos atingir isso com as leguminosas. E aí a história que eu vou contar agora realmente é de cair o queixo. Por quê? A principal dieta que se pratica, todos os médicos, nutrólogos e nutricionistas, repito, não especializado em transtornos alimentares, em alimentação vegetariana e vegana, é o quê? Corte o carboidrato, que você vai emagrecer. E aí o que acontece? O carboidrato, ele é a única fonte de energia do nosso cérebro. Então assim, você que está vendo esse vídeo, eu imagino que você já fez dieta de exclusão ou de restrição de carboidratos, ou você conhece alguém bem próximo que fez, sabe? A pessoa fica com uma lentidão enorme. Dá aquela vontadezinha, como um paciente me fala, aquela vontadezinha de morrer. Porque você não tem vontade de fazer nada. Você perde peso sim no começo, quando você restringe os carboidratos, mas na verdade é um processo de desidratação. Porque quando nós comemos 1 grama de carboidrato, nós precisamos de 3 gramas de água para fazer a digestão desse carboidrato. Então quando nós excluímos os carboidratos, nós ficamos sem energia para o nosso cérebro, então dá vontade literalmente de morrer ou de não fazer nada, seja como você acredita ou sente no seu dia a dia, e você ainda fica sem energia para pensar, para trabalhar, para lidar com as pessoas ao seu redor. Será que isso é realmente positivo? E aí assim, se isso é o mais praticado na alimentação, na restrição ou na prática dos nutricionistas tradicionais, dos nutrólogos e dos médicos, Aonde que foi inventado isso? Tem algum embasamento científico? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bizarra. A dieta de restrição de carboidrato, ela começou nos anos mais ou menos ali 30, 35, perto ali da Guerra Mundial. Por quê? Um coveiro, acredite se quiser, um coveiro de Nova York, e identificou o quê? Porque ele fazia uma anamnese quando ele recebia os corpos ali, né, das pessoas que tinham abandonado o corpo. Ele entendeu na anamnese dele que os pacientes com sobrepeso comiam mais carboidratos, mas assim, não falava que tipo de carboidrato, se essa pessoa praticava atividade física ou não, enfim. Então ele pegou e associou, olha, quem come mais carboidrato tem mais sobrepeso. Então a partir de agora eu vou dizer para todo mundo que comer carboidrato engorda. Então um coveiro, acredite se quiser, criou o método mais praticado no dia a dia hoje para perder peso ou tratar de doenças, síndromes metabólicas ou do processo inflamatório, que é o que? A restrição do carboidrato. E até hoje os profissionais aí tradicionais, famosos, online, bam da internet, usam sem saber nem de onde veio. E aí muitas vezes você está seguindo algo que você ouviu na internet que não tem nenhum embasamento científico. Então, em primeiro lugar, o carboidrato engorda? É mito, não engorda. Agora, que tipo de carboidrato é esse? É o feijão, os cereais, a quinoa, o arroz integral, as batatas, os tubérculos, ali a mandioca, são iguais a um carboidrato refinado, por exemplo, um pão industrializado? São iguais a um alimento pronto ali que você compra cheio de carboidrato, com adição de açúcares invertidos, que são de laboratório, de aditivos, de conservante, de frutose, não da fruta, da frutose de laboratório também, que a resposta glicêmica é muito ruim no organismo. Os carboidratos não são iguais. Então, dizer que o carboidrato engorda é um grande mito. E a restrição desse carboidrato, de forma descontrolada, nós precisamos.
em alguns momentos, diminuir a quantidade em alguns momentos, em algumas refeições, para que você tenha resultado, para uma ativação metabólica, mas isso tem que ser feito de forma organizada, planejada e individualizada, porque senão é uma loucura, as pessoas não são iguais. Se duas pessoas aí do seu trabalho, da sua escola, enfim, da sua casa, fizerem a mesma dieta, vocês não vão perder a mesma quantidade de peso. Vocês não vão perder a mesma quantidade de gordura. Por quê? O metabolismo é diferente, um é inflamado e outro não é. Então tome muito cuidado com o quarto mito, que o carboidrato engorda. Não, ele não engorda. Tá certo? Quinto mito, e esse daí é bem engraçado, porque assim, hoje em dia, os suplementos estão bem parecidos o preço aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas, há algum tempo atrás, era muito mais barato nos Estados Unidos. Assim, era realmente algo de 4, 5 vezes o valor que você encontrava aqui no Brasil. E o quinto mito é que os suplementos são as melhores opções para que a gente possa se alimentar de forma saudável ou adquirir todas as vitaminas e nutrientes necessários. Isso é um grande mito. Por quê? A principal fonte dos nutrientes, e o corpo ele foi feito para absorver isso, é a natureza, né? É a farmácia que Deus criou para a gente, são os alimentos. Então assim, o que acontecia antigamente? Os pacientes marcavam a consulta, chegavam lá no dia. Hoje em dia a consulta é online, a maioria delas, mas muitos iam para consultório. E aí ela falava assim, olha, eu vou começar uma dieta. Ele já queria fazer uma dieta, porque é popularmente aí o que acham que tem que fazer, né? Não pensam em reeducação alimentar, em mudança dos hábitos reais para que esses resultados durem. E eu já comprei aqui todos esses suplementos. Aí vinha com a lista lá, né? Vitaminas, pré-treino, proteínas, aminoácidos, enfim. E eu vou dizer para vocês uma coisa curiosa. Se você entrar numa loja de suplemento hoje, dá para contar nas duas mãos os que realmente funcionam, os que realmente têm embasamento científico. Eu diria que assim, uma mão só tem embasamentos reais e fidedignos. A outra mão pode ser que funcione para algumas pessoas. Agora o restante, todos os outros ali, não funciona para nada. A maioria dos suplementos é você pegar, jogar um dinheiro no lixo. Na verdade, jogar o dinheiro no lixo não, você tomar aquilo, a não ser que você vá num profissional que te indique algo específico para você. Mas se você chegar na loja ali e seguir o que o vendedor fala, você vai tomar o suplemento e vai fazer aqui um xixi, um cocô caro. Por quê? Na maioria das vezes o seu corpo não é capaz de absorver aquela quantidade de nutrientes presentes nos suplementos. Por exemplo, um dos suplementos mais comuns que nós ouvimos desde criança são aqueles, eu não vou falar o nome, mas são aqueles multivitamínicos, polivitamínicos de A a Z. Então você já deve ter pensado o nome aí na sua casa. Outras marcas copiaram eles, então tem diversos outros complementos polivitamínicos de A a Z. Possuem todas as vitaminas. E olha, vendo ali de fora realmente parece bem interessante. Mas a nossa célula, ela possui um núcleo de absorção. Então imagina só, pensa na célula e aqui no meio é o núcleo de absorção. Ela tem um núcleo de absorção chamado sítio ativo. Então o que acontece? Você toma os comprimidos ali de A a Z, e como que ele vai fazer se ele só pode absorver um? E aí? O que você acha que acontece? Não absorve. E aí o corpo, ainda bem, graças a Deus, o corpo é um pouco inteligente, ele vai absorver o que seu corpo está precisando mais. Então assim, não é todo o dinheiro jogado no lixo, mas a maior parte sim. Então o seu corpo está precisando mais, sei lá, vamos pensar de vitamina A. E você toma ali o polivitamínico. Vitamina A vai ajudar a visão, vai ajudar o sistema imunológico, a concentração. E aí você toma o polivitamínico de A a Z, não sei nem quanto dá aí no calendário, no alfabeto, sei lá, 20, 25 nutrientes, e vai fazer isso, um só entra para dentro. O resto, como eu disse, é um xixi e um cocô caro. Então assim, os suplementos como uma fonte maravilhosa e milagrosa de opção é uma grande furada, tá? Vocês precisam entender que é necessário, em primeiro lugar, a alimentação saudável. Em segundo lugar, essa alimentação saudável não é igual para todo mundo. Se você está num processo de desequilíbrio, de desbiose ou de inflamação, essa alimentação saudável tem que ser fracionada no seu dia, porque o corpo não é capaz de absorver tudo. Então, repito, alimentos construtores,
alimentos que regulam a nossa microbiota e alimentos que vão ser anti-inflamatórios e protetores para o nosso organismo. E aí sim, os suplementos vêm como um complemento. Então, por exemplo, as pacientes mulheres, a maioria dos meus pacientes são mulheres, elas têm dificuldade de ingerir as proteínas de forma adequada. Tá? Por quê? É uma quantidade grande, às vezes ela se sente desconfortável, com um desconforto de inchaço abdominal. Então, em muitas vezes, nós podemos usar sim um suplemento vegetal de proteína. Tá? O que nós vemos por aí? Os influencers, eles ganham para fazer a propaganda. Então, aquelas proteínas que nós vemos das marcas mais conhecidas, a maioria delas elas vão ter corantes, aditivos, conservantes, muitas delas vão ter adoçantes não naturais, artificiais, e isso tudo desregula mais o nosso organismo. Só que eles não falam, porque é mais barato produzir esse do que aquele todo natural. E algumas marcas sim fazem a proteína vegetal líquida ali em pó para você bater, que não tem aditivos conservantes e não tem adoçantes artificiais. Então assim, na hora de fazer as escolhas desses suplementos, tem que ser algo muito estratégico. Não é só ouvir ali, pegar aquele cupom de desconto e comprar achando que é a melhor opção para você. Em primeiro lugar, você precisa de um diagnóstico inflamatório, um diagnóstico nutricional. Lá você vai saber como que você está. Ah, eu tenho desequilíbrio? Eu não tenho. Eu estou no processo inflamatório? Eu não estou. Qual alimento é melhor para mim? A partir do diagnóstico. E aí sim você vai fazer as melhores escolhas, as escolhas inteligentes. Tá certo? Bom, esse foi o quinto mito, em verdade, que eu preparei hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou acabar agora, eu vou falar mais algumas coisas. Eu fico muito feliz de ver algumas pessoas aqui entrando, saindo, mas a aula vai ficar gravada. E aí eu gostaria de deixar o último recado para vocês. Dia 24 de julho eu vou fazer um diagnóstico online, um diagnóstico de todos os participantes, ao vivo, online e gratuito. Não vai ser cobrado, vai ser dia 24 de julho, uma quarta-feira às 8 horas. Então assim, todos os participantes fazem a inscrição, vou deixar o link depois, no meu direct está ali, na minha bio também, você faz a inscrição, você recebe a confirmação, participa no grupo de WhatsApp, e aí você vai participar desse dia ao vivo para você ter o seu diagnóstico nutricional e inflamatório. A partir dele você vai saber, porque eu vou ensinar ali a fazer as melhores escolhas para você eliminar a inflamação, o cansaço e o inchaço abdominal, que são os sintomas mais comuns. E aí sim você vai ter um panorama real de qual caminho seguir. Porque, repito, o que estão fazendo hoje em dia não está dando certo, senão as pessoas não estavam cada vez mais fadigadas, cansadas, sem energia, ou com dificuldade para emagrecer, mesmo comendo menos. Então, dia 24 de julho, às 8 horas, o link está lá na minha bio, também tem nos meus stories, você faz a inscrição, clica no link, faz a inscrição, participe desse dia, que vai ser um dia muito especial, você vai ter ao vivo o seu diagnóstico nutricional e inflamatório, sem custo, gratuito, e eu vou mostrar para vocês o que nós devemos fazer para ter resultados a longo prazo. Tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é tão maravilhoso e gratificante na minha vida. Eu espero vocês na próxima live, nos próximos conteúdos, e até a próxima, e valeu!